Na manhã desta sexta-feira, 24 de abril, quando celebramos a conversão de Santo Agostinho, a liturgia nos traz o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 52 a 59. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, gostaria antes de iniciar esta nossa breve e simples reflexão, dizer que vai ao ar todos os dias às 6 horas da manhã, este nosso programa Encontro com a Palavra, através da web rádio www.radiofilhosdesantamonica.com. E aqui o Evangelho de hoje, estamos rezando com o Evangelho de São João, especialmente esse capítulo 6, falando desse pão da vida. Hoje vou colocar como figura o cálice com a hóstia, uma imagem bonita, para lembrarmos que esse pão da vida, esse pão que nós precisamos comer, é a Eucaristia. É Jesus que se fez pão para estar mais perto de nós, mas também para nos alimentar. Então, quando Jesus fala do pão da vida, Jesus também está recordando a última ceia, quando ele mesmo tomou o pão e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Faze isto em memória de mim. Assim, não simplesmente recordamos todos os dias na Eucaristia, não só fazemos memória, lembramos, mas trazemos presente aquilo que Jesus realizou na Quinta-feira Santa com seus discípulos. Quando Jesus partiu o pão, disse: isto é o meu corpo, Jesus estava assim fazendo-se pão, fazendo-se alimento para cada um de nós. E os judeus, nesta página do Evangelho de hoje, começam a discutir porque Jesus falou que
a sua carne era comida verdadeira e o seu sangue era bebida verdadeira. Nessa discussão, alguns foram embora, porque diziam: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Claro, se nós olharmos esta página do Evangelho como uma reportagem do jornal, vai ser muito estranho, não é verdade? Nós precisamos olhar a palavra de Deus com os olhos da fé, enxergar o que esta palavra está nos dizendo com um olhar de fé. Por isso que depois de muito tempo, claro, e também nos nossos dias, nós conseguimos entender o que Jesus estava dizendo. Por isso que a Eucaristia, o pão vivo descido do céu, é o próprio corpo de Cristo. Não é assim? Quando a gente vai receber a Eucaristia, o ministro, o sacerdote, ou quem vai distribuir a comunhão, diz corpo de Cristo. E a gente responde amém, não é? Então, é o corpo de Cristo, esse corpo que ele deu em alimento. Esse corpo que, nesses dias, Jesus vem falando do pão da vida, do pão descido do céu. E Jesus revela que quem comer deste pão viverá eternamente. Queridos ouvintes, a Eucaristia é o alimento da alma. Se você não alimenta o corpo, ele perece, não é verdade? Mas se você também não alimentar a sua alma com esse pão vivo descido do céu, a sua alma também perece. Portanto, quem come a minha carne, disse Jesus, e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Veja, estamos vivenciando esse tempo da Páscoa, esse tempo em que nós meditamos e vivenciamos as maravilhas da ressurreição. Jesus ressuscitou como primícias e diz que se comermos este pão, o seu corpo, ele nos ressuscitará no último dia. Por isso, esse corpo é comida verdadeira e o seu sangue é bebida verdadeira. Este pão, disse Jesus, que desceu do céu, não é como o maná. Quem comeu maná foi para alimentar o corpo. Quem comunga do pão e do vinho consagrados, que se torna o corpo e sangue de Jesus, este não é alimento para o corpo, mas é alimento para a alma. Aquele que come este pão viverá para sempre. Vou colocar como título do nosso vídeo parte deste versículo 58. Aquele que come este pão viverá para sempre. Obrigado, Jesus, por se fazer pão para alimentar a nossa alma. Obrigado, Jesus, por fazer-se pão para estar mais perto de nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor alimenta o nosso corpo com tudo aquilo que nós conseguimos produzir, mas o Senhor também alimenta nossa alma com o pão do céu. Pão do céu eu vos darei. Pão do céu é o alimento da alma. Obrigado, Jesus, por nos alimentar. Que este pão vivo descido do céu, este corpo de Cristo oferecido a cada um de nós,
seja o sustento e o remédio para a nossa alma. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.